Fala, torcedor, tudo certo? O assunto desse vídeo é sobre os milhões e Romarinho. Os milhões que o Grêmio tem gasto, ou que vai gastar, ou que está gastando. A consulta para o Romarinho. Pois é, os bastidores do Grêmio estão pegando fogo. É sobre isso que eu quero trazer para vocês. E o clima dos bastidores do Grêmio está esquentando muito. Jogadores estão rejeitando propostas, outros querendo sair do Grêmio. E mesmo assim a diretoria gasta milhões em reforços, e eu já venho falando isso aqui há muito tempo, e ainda sonha com o Romarinho, 34 anos. Mas o que realmente está acontecendo de verdade? Quem não quer mais vestir a camisa do Grêmio? Fica aqui comigo até o final, que eu vou te contar todos esses detalhes, esses bastidores, um aparato aqui dessas informações que surgiram ao longo desse dia a respeito do Grêmio. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo. E esse é um vídeo apoiado pelo Ativo aqui, ó, Ativo Ultra, aí vocês aí que estão com uma certa dificuldade em casa, não estão conseguindo dar um certo, né, se achegar tanto com o seu companheiro, com a sua companheira. Tem tanto o ativo feminino, masculino. Olha só, o link está aqui no primeiro comentário do vídeo e também vai estar no stories do meu Instagram. Vocês podem clicar lá, adquirir, vão entender um pouco mais o que o ativo pode fazer na vida de vocês. Eu consumo e digo para vocês, ó, ele dá uma motivação muito grande, dá um up no meu dia a dia, me deixa sempre muito à vontade para poder realizar todas as minhas atividades durante o dia. Então, aconselho vocês a adquirir, vão lá com vontade que vocês vão gostar mesmo. Gurizada, olha só, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo no Grêmio e chega a ser um absurdo, né? O Grêmio confirma, né? Foi confirmado hoje que o Grêmio contratou o volante Kaique. Esse é um dos milhões em que o Grêmio gasta. O Grêmio contratou o volante Kaique do Juventude. Pois é, falei aqui no vídeo anterior, digo que é um absurdo, continuo falando que é um absurdo. Muitas pessoas ainda me criticaram em redes sociais, então na internet, assim, foi com força, porque eles disseram para mim que o Kaique tá melhor do que o Cuéllar. Aí eu digo assim, cara, tu até pode dizer para mim que o Kaique pode estar melhor que o Cuéllar fisicamente. E ainda vou tentar mostrar para vocês que não é tanta diferença assim. O Cuéllar ficou 5 anos na Arábia, aquele futebol que, né, acabou perdendo uma certa competitividade, a parte física dele decaiu e ele vem fazendo um trabalho aqui de recuperação, e essa parada do Super Mundial, ele vai retomar isso. Ele volta um pouco abaixo dos outros, mas é natural porque ele está nesse processo de recuperação física e muscular. O Kaique, em 2 anos, ele fez 36 ou 39 partidas. Ele atuou em 2 anos, ou seja, nós estamos falando de 15, vamos lá, 15 jogos, não, 18 jogos no ano. Aí a gente já sabe, o jogador que operou o joelho, teve o seu melhor momento no Gauchão do ano passado, de 2024, nós estamos final de junho, entrando em julho de 2025, e aí vão querer dizer para mim que o Kaique é melhor do que o Cuéllar. O Kaique com 29 anos, o Grêmio vai gastar 7 milhões de reais em dinheiro e ainda vai pagar julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do salário e férias do Lua Cândido para poder integrar, completar o valor, não é pelo empréstimo, porque ele vai pagar o salário do Lua Cândido, está sendo emprestado para o Juventude. Ou seja, a gente já sabe qual é o salário do Lua Cândido, né? Vai fechar os 10 milhões que o Juventude está pedindo. Então o Grêmio vai pagar 10 milhões de reais pelo volante Kaique, de 29 anos. É uma escolha do Filipão, uma escolha do Mano Menezes, tudo certo, tudo bem, concordo, mas podia dar uma olhadinha melhor, né? Trabalha um pouco mais, já está gastando uma fortuna com o Cuéllar, trabalha um pouco mais, dedica um pouco mais o jogador, faz ele trabalhar em 2 turnos, muda a questão alimentar, o físico dele, faz ele trabalhar para ele se recuperar. E ser o jogador que o Grêmio está buscando. Faz um intensivão em cima do cara. Não, o Grêmio vai lá e contrata o Kaique. É isso que eu digo, o dinheiro gasto no lugar errado.
O Grêmio queima dinheiro, joga dinheiro fora. E quando eu falo isso, eu vou citar de novo. Vários jogadores das categorias de base, o Grêmio se desfez. Por mais que o Grêmio teve um crescimento de vendendo jogadores da base, lucro, né, de 3 a 4 vezes o valor investido em cima das categorias de base, mas poderia ter sido muito maior, porque o Grêmio manda embora o Guga, manda embora o Zé Guilherme, manda embora o Kaique, que é o volante, tudo bem, ainda rendeu uma grana, né? Mas mandou o Natan Felipe embora, que surgiu da base, já mandou o Breno embora, mandou o goleiro Cássio embora, e aí tá aqui com o Bruno Cheron foi embora, tô falando dos recentes. O Breno, que é que veio da segunda divisão. E todos os jogadores que surgiram no Grêmio em 2021 e 2022 foram todos mandados embora. Jonathan Robert e os dois únicos remanescentes que estão no elenco é Gabriel Grando e o Gabriel Silva. Pois é, o Gabriel Silva teve proposta e o Grêmio aceitou só pelos direitos, né? O Grêmio ficar com um percentual de uma futura venda. O jogador não aceitou ir embora, ia embora para uma proposta da Arábia, a Arábia não quis ficar. E ele vai ficar no Grêmio até encerrar o contrato e ele pegar o passe para ele. Vai acabar acontecendo esse tipo de situação. E o Gabriel Grando é a mesma situação. O goleiro tem a possibilidade de ir embora e ele deve deixar o Grêmio justamente por conta disso. Porque ele não joga, ele faz parte daquela turma de lá. Isso aí é uma situação em que a direção do Grêmio criou com todos os jogadores. O Grêmio revelou grandes jogadores nesse período e não aproveitou eles do profissional. Quando eles chegaram no profissional, o Grêmio manda embora. Já vai. Dito isso, eu vou trazer para vocês o Gabriel Mack. Não foi vendido ainda, mas o ano passado ele quase foi vendido. Mas foi por isso aqui que ele não foi vendido. Sabe por que ele não foi vendido? Por esse detalhe? Porque ele se machucou. E aí ele voltou, e aí os caras ainda estavam olhando para ele e ele era reserva. Ele não entrava como titular, porque ele estava se recuperando fisicamente. E o cara não foi vendido por isso aqui. O Grêmio ia vender ele, porque não queria perder o hype do momento. O momento de vender o Gabriel Mack. Olha só, o Grêmio se desfaz das categorias de base sem fazer com que eles deem frutos no profissional. Tá, tudo bem quando algum jogador vem uma proposta boa, tipo o Kaique, volante, 4 milhões. Ele aceitou essa proposta porque ele viu que ele não ia conseguir um bom contrato no profissional do Grêmio. Por isso que ele aceitou, porque ele queria dar condições melhores para a família. Isso é informação. Mas ele era um cara que hoje o Grêmio não precisaria contratar o Kaique do Juventude. Ou seja, tu vende o Kaique da base para contratar o Kaique do Juventude. Olha que louco isso. Tu vende um jogador por 4 milhões de dólares, que foi, na época, 22 milhões, 23 milhões de reais, para contratar e pagar 10 milhões de jogador de 29 anos, que não fez 40 jogos em 2 anos, não fez 20 jogos no ano. E vem de uma lesão de ligamento no joelho. E por isso que está penando. Aí o Grêmio vai lá e faz uma proposta para ele de um salário que a gente ainda não descobriu, mas são... o Grêmio fez uma proposta de 2 anos e ele disse que não queria, ele queria 3. O Grêmio queria um contrato com ele até o meio de 2027. E aí ele disse não, ele quer os 3 anos. Então o Grêmio pegou e foi lá e aceitou, porque precisava dele desesperadamente, precisava do Kaique do Juventude. O Grêmio precisa do João Lucas do Juventude, o Grêmio tentou o Enio do Juventude, agora quer o Kaique do Juventude, e tá levando. Então, ou seja, o Juventude, que quase caiu para a Série B de 2024, virou parâmetro para o Grêmio em 2025. É isso. Mas tudo bem, tá chegando o Kaique, até final de dezembro de 2027 de contrato, com cláusula de 2027, que se ele atingir algumas metas durante a temporada, ele vai renovar por mais um ano, ou seja, até 28, porque ele queria até 28. O Grêmio queria só até 27, ele queria até 28. Aí o Grêmio negociou essa cláusula para ele ficar até 28. E o Grêmio vai pagar um horror de dinheiro para ele, mas por ele, esses 10 milhões de reais. Para um jogador que vai ficar 3 anos aqui, ou seja, vai ficar até seus 32 para 33 anos, com uma lesão no joelho. O Grêmio, a gente já sabe que tem uma dificuldade de recuperar jogadores, né? Então, quando acontece isso, o Grêmio manda embora. Eu falo do Jonathan Robert,
o Grêmio não tratou muito bem, acabou mandando embora para não se incomodar. O Grêmio teve um probleminha recentemente com o lateral direito, né? Que também teve problema no joelho e acabou não dando certo. Enfim, a gente acaba entrando em outros assuntos e mostra aqui uma certa indignação, porque é exatamente isso. Eu quero que vocês que estão indo junto comigo já comenta aqui, dá o like e comenta o que vocês acharam de todos esses assuntos, porque tem mais, né, casos para a gente falar. O Gabriel Grando, ele recebeu a proposta do Grêmio, o goleiro Gabriel Grando. Ele tinha a proposta do Palmeiras, o Grêmio e o Palmeiras não se acertaram. O Grêmio ia vender ele por 3 milhões de reais, o Palmeiras que pagar 2, o Grêmio ia vender por 3, que se chegasse a 3 mandava embora. E aí o que aconteceu? O Gabriel Grando não foi vendido. Agora o Grêmio fez uma proposta com um salário muito alto para ele ficar anos no Grêmio. E, né, fala-se até numa questão de 500 mil reais de salário para o goleiro, para ele ser reserva do Thiago Volpi. E ficar ali, sendo preparado para poder entrar, né, nessa linha dos goleiros criados na base que vão ter seu futuro só muito mais, com mais idade, né? São poucos que foram que nem o Danley, que se destacou, né, que chegou com 21 anos, já campeão, vários títulos, enfim. E aí o Gabriel Grando, então, recusou a proposta de renovação de contrato do Grêmio com um salário beirando aos 500 mil reais. Por quê? Ele tem passaporte italiano, ele existe, o empresário dele já disse que ele tem umas sondagens de clubes da Europa, ele já teve do clube de Portugal, e o Grêmio não fez negócio, e agora pode ser que surja a possibilidade dele ir para outros clubes, principalmente italiano. O Breno foi um caso, teve passaporte e foi embora para a Europa. Agora o Gabriel Grando recusou renovar com o Grêmio. E aí eu digo mais, para quem não lembra, o Cássio, que era da base do Grêmio, baita goleiro, não foi profissional pelo Grêmio, ele está lá no Fortaleza hoje, não foi profissional no Grêmio, se tornou profissional, né, jogou profissionalmente, assim como o Gabriel Grando tem jogou, né, não joga mais porque ele é reserva, porque ele tem, a estatura dele, ele era muito baixo, ele tem 1,85 m de altura. Mas o Grêmio ficou o ano passado inteiro com o Rafael Cabral, emprestado do Cruzeiro, que tem 1,86 m. 1 centímetro de diferença faz tanto assim, tanto estrago assim como goleiro? Não tem alguma coisa assim muito nebulosa no meio dessas negociações? A gente sabe. Estou aqui para trazer para vocês entenderem muito bem sobre o que eu quero dizer. É mais ou menos por aí. Aí o Grêmio apresentou, eu não falei sobre esse assunto, né? O Alex Teixeira, né? O Grêmio contratou junto de empréstimo, né? Junto ao Corinthians, um jogador que já é maturado, já tem uma situação maior, né? Experiente, né? 30 anos. Ele foi, eu falei Alex Teixeira, desculpa, Alex Santana, tá? Podem comentar aqui mesmo, não tem problema. Alex Santana, eu falei Teixeira, não sei porquê, mas tudo bem. E ele falou na quarta-feira, hoje é quinta, né, sobre a sua versatilidade. E ele deixou claro que ele já fez todas as funções do meio-campo jogando como profissional. Primeiro homem, segundo homem de meio-campo, fez o terceiro homem e jogou ao lado do campo também como um extrema, né? E se o professor Mano, ele fala na entrevista, optar, ele está aí para ajudar o Grêmio em qualquer posição em que o Grêmio busca isso. Então, utilizar ele. Ele veio para fazer a função do meia de aproximação ao Franco Cristaldo. É isso. O Grêmio contrata ele para fazer essa função. E não para ser o segundo volante, nem para ser o primeiro volante. É essa a função dele, para fazer esse caminho. O Edenilson se torna o segundo volante. Quando começa a povoar esse meio de campo com vários jogadores, eu entendo que alguém vai sair. E está começando a ficar muito claro essa situação. O posicionamento do Alex Santana, ele deixou claro que é um jogador, né, que ele chegou ao clube, né, agora, era sobre o posicionamento que a gente estava falando, mas ele fala que ele chegou ao clube agora, depois do Mundial, chega no meio ao Mundial, né, um pouco antes, ali naquela semana, e já está treinando muito bem, por sinal, e ele ficou focado na parte física, umas questões físicas, ele precisava
mudar o seu físico, e o Grêmio trabalhou em cima dele para isso, trabalha em cima dele para isso, para ele ficar apto para os próximos jogos. E é o que falo sobre o Cuéllar no início do vídeo. Investe no Cuéllar em vez de pagar pelo Kaique, mas agora já pagou, né? Então a gente entende que alguém vai sair, não é o Cuéllar, mas alguém do meio campo do Grêmio vai sair. E aí o jogador fala sobre o Mano Menezes. Ele fala que está trabalhando fisicamente, praticamente não treinou com o grupo ainda, mas vamos ver a posição o que o Mano Menezes quer a respeito dele. E aí o Grêmio segue na busca, né, por nomes, né, experientes. E me chamou a atenção que o Grêmio foi atrás do Romarinho. 34 anos. Tá, tudo bem, eu também gosto do nome. Mas, cara, se com o Cuéllar tu ficou 5 anos atuando na Arábia, o Romarinho tá há 10 anos no mundo árabe. Ele saiu do Corinthians em 2012, na final da Libertadores, né? Ele foi, logo que ele foi campeão com o Corinthians, no caso. Aí ele passou 10 anos, ele ficou 10 anos. Dali, logo em seguida, ele saiu do Corinthians e ele foi para o mundo árabe depois. Já encerra seu contrato agora, 30 de junho, encerra o seu contrato no time dele, que é o Al Rayyan. Então aqui, só para vocês entenderem, ó, tô lendo aqui para não dar erro, tá? Ele jogou no Al Jazeera, Al Ittihad, Neom e Al Rayyan. Foram 394 jogos, 201 gols e 57 assistências. Cara, números impressionantes para quem está jogando no mundo árabe. O Cuéllar era ídolo lá, 5 anos na Arábia, jogou em 2 times. O Romarinho, como atacante, tudo certo. Mas a conversa que se teve a respeito do Romarinho fala que ele tem lenha para queimar. E o Grêmio foi atrás. 34 anos, um atacante. Aí eu te pergunto, cara, tu vai gastar uns milhões no Romarinho de salário. Uns milhões. Então, né, por favor, meu vídeo anterior aqui eu falo, né? Então, vai lá e assume que está negociando ou que vai negociar e contrata o Rafinha. E não paga milhões pelo Romarinho, que está há 10 anos no mundo árabe. Quando ele chegar aqui, 2 jogos, ele estoura a musculatura e vai ficar 2 meses parado para 3, ganhando 1 milhão por mês. Então vai lá e traz o Rafinha. É isso que eu digo, tem algumas coisas no Grêmio que, cara, não fazem muito sentido. E isso já vem faz tempo. Eu agora posso falar para vocês exatamente isso porque eu não trabalho para ninguém. Eu agora falo no meu canal o que eu quero, só não quero xingar. Vontade eu tenho de mandar todo mundo longe, mas eu não vou fazer isso, não vou perder essa linha porque não é meu feitio. Mas eu tenho que achar palavras para criticar situações como esta. Estão jogando dinheiro fora. E faz tempo. O Grêmio, os dirigentes do Grêmio estão jogando dinheiro fora. O dinheiro que o Grêmio usa, eu queria usar a expressão que o Grêmio está gastando dinheiro que não tem. Né? O dinheiro, como é fácil gastar o dinheiro que não é meu. Né? É mais ou menos isso. E esses dirigentes estão fazendo isso. Tá demais, tá abusivo, tá escancarado, estão rasgando dinheiro. Os jogadores da base do Grêmio estão indo embora porque não vão jogar, estão pedindo para ir embora, não querem renovar o contrato. Tem 2, 3 jogadores que podem dar certo, que estão com vontade? Sim, tem. Tem uns que fazem campanha porque a base é boa, e é boa. A estrutura da base do Grêmio é excelente. O Sub-20, Sub-17, o CT de Eldorado é maravilhoso. Eu conheço por dentro, por fora, por tudo. Conheço todos os dirigentes. Mas quem define os contratos dessa gurizada é o profissional, é o diretor executivo, o executivo de futebol do Grêmio que define os contratos. Mano, os caras estão rasgando dinheiro. Nem para botar os guri para treinar no profissional, pelo menos, ou botar eles para jogar 10, 15 minutos para sentir alguma coisa, né? Que eles têm potencial, que pode fazer algo diferente no campo e chamar a atenção de algum outro clube. Ah, mas aí vai chamar outro clube, o clube vai lá e faz uma proposta de $1 milhão e compra o guri. Tudo bem, mas era um guri que ainda não ia estourar, que não é um guri que já está no profissional. É diferente a situação. O Grêmio está vendo um jogador que nunca jogou no profissional.
Nunca. O Pedrinho, o lateral esquerdo, voltou para o sub-20. Claro, o problema dele eu já sei, é o problema com o empresário. Voltou para o sub-20, mas o guri é lateral esquerdo. O Grêmio está sondando o lateral esquerdo lá do SCSA, se eu não me engano. O quarto lateral esquerdo, para quê? E a base faz o quê? Tá errado. Tá errado. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Estão rasgando dinheiro do clube. E o dinheiro do clube é os jovens da base. Bota para jogar. Mas estou tentando trazer para vocês que não é fácil. Não é fácil, e eu disse isso há muito tempo atrás, na virada do ano, que 2025 ia ser muito difícil para o Grêmio. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.